E a revisão da vida toda do INSS deve voltar a ser debatida no STF na próxima semana. Então, para a gente entender melhor essa medida, vamos conversar a partir de agora com o Dr. Mozart Carvalho. Ele é advogado especialista em direito de família, sucessões, empresarial, trabalhista e previdenciário, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Mais uma vez a gente aqui com vocês, essa emissora de TV que sempre encanta a gente com tanta informação que leva aí a sociedade brasileira. Pois é, e o senhor vai nos ajudar nesta edição. Para começar, claro, vários pontos para a gente tratar, mas gostaria que o senhor nos explicasse por qual razão aconteceu essa reviravolta no Supremo Tribunal Federal acerca dessa pauta, né? Tão discutida por tanta gente, revisão da vida toda do INSS, que será tratado nesse debate, inclusive, que vai acontecer a partir da próxima semana. O que a gente pode esperar? Bom, Daniel, primeiro a gente tem que verificar, é interessante levar ao conhecimento dos telespectadores que a revisão da vida toda ela tem sido palco aí de intensas reviravoltas e desde 2019, e eu digo especificamente no STF e no STJ, e porque começou no STF através de um recurso especial sobre o regime de recursos repetitivos, né? Tendo aí nessa época o STJ se posicionado favoravelmente à revisão e permitiu aí que os aposentados e pensionistas utilizassem aí de todas as suas contribuições para o cálculo da aposentadoria e não aquele apenas limitado após julho de 94. E essa decisão, nessa época, ela representou uma vitória significativa aí para os segurados, criando um precedente importante. Mas o Supremo Federal, startado ali pela AGU, que trata dos interesses aí do INSS, iniciou uma discussão que ganhou ainda mais relevância com o argumento de que a concessão dessa revisão, ela afeta profundamente aí a Previdência e, de um outro modo, as finanças públicas, ao ponto de, em 2022, o STF ele começou a julgar essa matéria, que aí foi o tema 1102, e o processo foi marcado aí por várias interrupções, por vários adiamentos, até que em dezembro de 2022, aí que está o cerne da situação. O STF ele fechou a questão, aprovou a revisão da vida toda, julgou inconstitucional o artigo que é o teor de toda essa discussão, que é o terceiro da Lei 9876 de 99, e foi dado como consolidado pelo STF, e aí por 6 votos a 5 naquela composição antiga. Em 2023 começou-se aí a suspensão dos processos de revisão pedido aí pelo INSS, e foi reiniciada, Daniel, essa discussão toda dessa matéria já decidida, tanto no STF quanto pelo STJ, até que finalmente, agora em 2024, em fevereiro de 2024, também foi adiado a votação, que seria votado de vez agora em fevereiro de 2024, havia uma expectativa muito grande dos aposentados, e se prorrogou para esse julgamento que vai ser agora no dia 3 de abril. Tá certo. Eu vou chamar também o Adriano Cerqueira, nosso comentarista, ele fará uma pergunta ao senhor. Adriano, você. Boa noite. Eu queria saber se tem uma estimativa do impacto que seria, né, essa revisão, caso ela finalmente venha a ser entendida e implementada de fato. Tem uma previsão, uma ideia de quanto seria esse montante? Adriano, eu ouso dizer aqui que a gente não precisa nem se preocupar com essa estimativa, porque, e falo isso com muita dor no coração por conta dos aposentados. No último dia 21, e aí parece até numerologia, porque as ADIs, 2 ADIs foram julgadas agora no último dia 21, que foi a 2110 e a 2111, exatamente no dia 21, o STF derrubou qualquer entendimento aí que autorizava a revisão da vida toda, que reafirmou aí a transição da reforma da Previdência de 1999 obrigatória, ou seja, não cabe mais aí
aí aquela possibilidade de escolha por uma regra diferente, mesmo que seja vantajosa. Essa questão da discussão das ADIs, eles nem chegaram, Adriana, a discutir a revisão em si, simplesmente se discutiram aí a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 e, por incrível que pareça, entenderam pela sua constitucionalidade e a Corte formulou aí uma situação que não cabe mais essa aritmética de poder utilizar da competência anterior às contribuições de 1994. Porém, essa questão específica, respondendo especificamente a sua pergunta, nós vemos aqui que há uma discussão muito grande. O INSS diz que é um número estratosférico, outras entidades dizem que o número é infinitamente menor, e aí a gente fica num jogo de números do que o governo apresenta, do que o próprio CNJ apresenta, do que também essas instituições interessadas em defesa dos aposentados, dizendo que, na verdade, não é um rombo, não é esse rombo todo. Porém, a gente fica adstrito dessa decisão já dada no dia 21, que para mim não vai ter possibilidade de reforma. O que a gente vai conseguir ver aí nessa decisão agora do dia 23 vai ser uma situação mais tendenciosa àquelas situações já resolvidas. Por exemplo, pessoas que já recebem sobre essa revisão, já foi feita a revisão, já foi concedida a revisão e eles já recebem sob efeito dessa revisão. O que vai fazer? Vão devolver esses valores? Segundo, de que forma vai se modular essa decisão? Essa, para mim, foi uma decisão política, e aí eu falo assim, com dor no coração pelos aposentados, não uma decisão jurídica, e isso dói muito para aqueles aposentados que já estão aí há muitos e muitos anos correndo atrás aí de um pouquinho a mais para melhorar aí a sua remuneração no final do mês. Pois é, doutor, em parte o senhor já respondeu meu próximo questionamento sobre as projeções dessa nova apreciação que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria, só que assim, nos últimos dias eu pude acompanhar várias manifestações de entidades ligadas aos aposentados falando em prejuízo ao direito legítimo dos aposentados, justamente por conta dessa reviravolta que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Agora, o senhor, como advogado, certamente acaba sendo contratado por entidades ou mesmo aposentados que pedem um auxílio nesse sentido. Quais serão os caminhos jurídicos possíveis a partir dessa apreciação que vai acontecer na próxima semana por parte do Supremo Tribunal Federal? Entidades e pessoas físicas poderão e deverão proceder de que forma? Daniel, toda decisão ela é passível de recursos. Porém, como a gente vem caminhando com essa discussão até aqui, e vocês, a Jovem Pan aqui, eu inclusive já falei sobre essa mesma situação, se não me engano, sobre essa mesma situação aqui, outras vezes, inclusive com você, se não me falha a memória, mas essa decisão política, não jurídica, ela impacta, sim, uma situação que menospreza, para mim, a verdadeira tendência aí de se entender o direito como uma premissa básica, não se mexe em direito adquirido. Aos que defendem aí o STF, especialmente sobre a presidência aí do ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem tomado decisões com preocupações políticas. O que é? Segundo eles, segundo esses que defendem essa tese, se autoriza aí o tribunal a levar em conta aí o impacto social, o impacto econômico dessas decisões e proteger aí os interesses da maioria da sociedade ou do Estado. Porém, no meu entender, e aí como jurista, já que você me pede o que fazer e exatamente a minha visão como jurista, isso destoa totalmente aí a justiça dos tribunais, porque o que deve se fazer é dar a César o que é de César e os aposentados o que é dos aposentados. E eu tenho certeza
que se o tribunal quisesse modificar, o tribunal já teria modificado e já teria demonstrado isso lá atrás, através dessas discussões, mas eu levei muita pancada, inclusive na última, foi aqui mesmo, na última da Jovem Pan, que eu estava discutindo sobre esse assunto, eu levei muita pancada nas mídias sociais, quando eu disse que a tendência era que o tribunal julgasse de forma política e não concedesse direito aí aos aposentados. Dito e feito que a gente viu no dia 21. E essa discussão, para mim, na quarta que vem, ela vai se resumir unicamente no que vai acontecer simplesmente com as ações, os milhares de ações que já estão no judiciário. Claro que os interessados de um lado, os interessados por outros, vão manejar recursos extraordinários, embargo de divergência. Embargo de divergência eu acho que vai ser o primeiro recurso que vai ser manejado agora, porque há uma divergência ali, o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, poucos ministros ali, já divergiram um pouco do voto principal, e eu acho que vai ter sim essa questão de discutir o embargo de divergência, mas para mim o script já está desenhado, não vai ter possibilidade de se discutir essa situação, justamente porque a decisão política já foi tomada. A revisão da vida toda do INSS em destaque nessa entrevista especial com Mozart Carvalho, advogado especialista em direito de família, sucessões empresarial, trabalhista e previdenciário e um grande comunicador, sempre está aqui com a gente na Jovem Pan News. Doutor, grande abraço, feliz Páscoa e até a próxima. Obrigado, Daniel. Eu só espero que os aposentados ultrapassem aí essa situação, porque eu sei que investiram esperança, investiram recursos financeiros com pagamento de custa, muitos deles, né? E que tinham uma promessa aí do judiciário de melhorar um pouquinho aí o seu financeiro e que, felizmente, aí isso não pode acontecer. Mas quero agradecer muito a Jovem Pan e sempre quando precisar estou aqui presente. Adriano, muito obrigado aí. Deus abençoe vocês e feliz Páscoa para a Jovem Pan também.